Um discípulo é alguém que reconheceu a Cristo como seu Senhor e vive por meio de Cristo. De outra forma, podemos dizer, um discípulo é alguém que crê em tudo o que Cristo disse e faz tudo o que Cristo ordenou. Um discípulo é alguém que crê em tudo o que Cristo diz e faz tudo o que Cristo manda. Repita comigo. Um discípulo é alguém que crê em tudo o que Cristo diz e faz tudo o que Cristo manda. Em contraste, um religioso anda no meio da igreja, mas tem a Jesus como Senhor apenas de boca, da boca para fora. A vida do religioso tem características bem diferentes da vida de um discípulo. Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vamos ver agora algumas características que distinguem um discípulo de um religioso. Primeiro, para um discípulo, Deus é o centro de sua vida. Repita. Para um discípulo, Deus é o centro de sua vida. Seu principal desejo é agradá-lo. Seu próprio prazer está em segundo lugar. Em Mateus 6,33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Um discípulo, portanto, tem a Cristo no comando de sua vida. Para um religioso, ele próprio é o centro de sua vida. Ele vai até Deus para ser feliz. Deus está ali para servi-lo. Ainda tem o eu no comando de sua vida. Segundo, um discípulo renuncia a tudo quanto tem. Repita comigo. Um discípulo renuncia a tudo quanto tem. Em Lucas 14,33, Jesus diz: todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Enquanto que um religioso renuncia apenas a algumas coisas mais fáceis, aquilo que lhe interessa renunciar. Terceiro, um discípulo passou pela porta estreita e anda no caminho apertado com alegria. Repita. Um discípulo é aquele que passou pela porta estreita e anda no caminho apertado com alegria. Enquanto que um religioso anda em um caminho médio, não tão estreito como o do servo de Deus, nem tão largo como o do mundo. 4. Um discípulo ouve a Deus. Repita isso. Um discípulo ouve a Deus. Ele não quer apenas conhecer doutrinas da Bíblia. Ele quer conhecer o coração de Deus para agradá-lo. Ele compreende e ama a vontade de Deus. Em João 4,34, Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Enquanto que um religioso ouve verdades a respeito de Deus. Ele interpreta a palavra de Deus mecanicamente. Em 2 Timóteo 3,7, Paulo diz assim: aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Um religioso não compreende a palavra de Deus e fica apegado às regras exteriores que considera importantes. Em quinto lugar, um discípulo deseja guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Vamos repetir? Um discípulo deseja guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Guardar é mais que saber, é praticar. Enquanto que um religioso, ele deseja saber as coisas que Jesus ordenou. Em sexto lugar, um discípulo é aquele que pratica a palavra de Cristo. Repita, um discípulo é aquele que pratica a palavra de Cristo. Obedece a Deus em tudo, não importa o que ele próprio pense. Não questiona a palavra de Deus, nem a considera antiquada. Enquanto que um religioso pratica apenas o que ele concorda da palavra de Cristo. Obedece algumas coisas da palavra de Deus, porém permite a si mesmo desobedecer outras coisas que acha difíceis ou simplesmente não concorda. Em sétimo lugar, um discípulo depende em tudo de Cristo, vive na força e poder do seu Senhor. Vamos repetir? Um discípulo depende em tudo de Cristo, vive na força e poder do seu Senhor. Cristo vive no discípulo. Cristo está no discípulo.
O discípulo foi colocado em Cristo e por isso ele depende de Cristo para tudo. Ele vive na força do poder do seu Senhor. Enquanto que um religioso tenta imitar a Cristo por esforço próprio. Oitavo, um discípulo ama aos irmãos como Cristo o amou. Vamos repetir? Um discípulo ama aos irmãos como Cristo o amou. Tem um relacionamento sólido e profundo na igreja. Em João 13, 34 e 35, lemos assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Enquanto que um religioso tem um relacionamento e compromisso superficial com os irmãos. Em nono lugar, um discípulo é aquele que submete-se a Deus e às autoridades delegadas por ele. Vamos repetir? Um discípulo é aquele que submete-se a Deus e às autoridades delegadas por ele. Temos aqui Romanos 13, 1 e 2, Efésios 5, 21 e Hebreus 13, 17. Em Romanos 13, 1 e 2, Paulo diz: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. O discípulo, portanto, não decide tudo sozinho, mas busca conselho e depende dos irmãos. Enquanto que um religioso diz que obedece a Deus e não aos homens, esconde-se por trás de uma falsa espiritualidade e não se submete às autoridades delegadas por Deus.